Muito bem, turma. Nós hoje vamos ver aqui na aula de matemática a fração equivalente ou frações equivalentes. A aula de matemática está começando, o chat vai parar, entendeu? Para a gente poder fazer a aula. Turma, a fração equivalente. Eu quero que você observe essas frações. Como ler a primeira fração? Quem já aprendeu? Fala para mim. 1/2, 2/4, 3/6. Parabéns, hein? Aprendeu direitinho, leu todas, muito bom. Isso aí. Agora, olha no desenho que interessante. O desenho, se você olhar a parte cor-de-rosa, é do mesmo tamanho em todas as figuras? Sim. Oi? Sim. Não, cada uma é maior do que a outra. Maior? Porque Juan, Jamila, deu no chat, tá? Turma, olha aqui. Tia, você tá perguntando da parte colorida? Da parte colorida. É maior. Com certeza é maior. Se você perceber, a uma pegou a metade do redondo, a outra pegou as duas partes, então ficou... É da mesma, como vamos dizer? É do mesmo tamanho, mas é dividido em parte. Ok. Isso aí, elas são do mesmo tamanho, mas foram divididas em partes diferentes. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar aqui, como chama o número que está na parte de cima da fração? Numerador. E ele indica o quê? Indica quantas partes foram tomadas. Quando foi pintado? Indica quantas partes foram tomadas. Foram quantas partes nós estamos avaliando, né? Então, aqui a gente está escrito quantas partes foram tomadas, está avaliando as partes pintadas, mas eu poderia também representar em cima a quantidade de partes em branco, como a gente fez em algumas atividades. E embaixo nós temos o denominador. E o denominador representa o que, turma? Toda a figura. Isso, em quantas partes foi dividido. Muito bem. Então, hoje, então aí a gente vai, essa é uma coisa importante de ter sempre em mente, que vai ajudar a gente aí nas frações equivalentes também. Muito bem, frações equivalentes, turma, opa, volta para trás. Frações equivalentes são aquelas frações que correspondem ao mesmo valor. Isso significa que elas representam a mesma quantidade fracionária, como a gente pode ver nessas figuras aqui abaixo. Então, olha só, o que muda de um retângulo para o outro? Muda aquilo que Paulo falou aquela hora, a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. O inteiro, ele é do mesmo tamanho nas três figuras, que vamos dizer aqui que seja a nossa barra de chocolate. Esse inteiro, então, ele tem o mesmo tamanho. Aí eu posso dividir ele em diversas quantidades de partes iguais. Então, vamos supor que nessa primeira opção aqui, eu dividi ele em quantas? 2 partes iguais, que é o que mostra o denominador. E aí eu pintei uma, significa que eu tomei uma parte, que eu peguei aquela parte para mim, eu retirei aquela parte. Na segunda figura, eu já dividi em 4 partes. Tá vendo que eu dividi em 4 partes o mesmo chocolate? E eu tomei o quê? 2 partes de 4 para mim. E na terceira figura, eu já dividi em 8 partes esse chocolate. Em 8 partes. E eu usei quantas? 4 partes. Turma, olha que interessante. 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes. Ou seja, eles representam a mesma quantidade do inteiro. Embora a fração escreva de maneiras diferentes, porque essas maneiras elas estão associadas a quantas partes
o inteiro foi dividido. Então, na primeira figura, o inteiro foi dividido em 2, na segunda em 4 e na terceira em 8. Isso vai modificar a fração, porque é a quantidade de partes iguais que ele foi dividido. Mas, na prática, quando eu pego o chocolate, no final sobrou quanto do chocolate? A mesma quantidade, independente de quantas partes eu dividi. Isso que a gente chama de fração equivalente. Vamos ver aqui no chocolate. Então, por exemplo, esse chocolate aqui, a gente já viu que ele está dividido em quantos pedaços? 4. 12. 12. 3 vezes 4, 12, né? 12. Multiplicação. Eu falei 12. Isso. 3 vezes 4 igual a 12. Ele foi dividido em 12 partes. Agora, eu vou pegar esse outro chocolate aqui e vou dividir ele com a minha coordenação motora ótima. Eu vou dividir ele em 4 partes. Ok? 4 partes. Esse está dividido em 12. Super coordenada. Vamos supor que todas as partes são iguais. Então, aqui, ó, eu comi esses pedacinhos aqui. Ó, tia. Comi esses pedacinhos aqui. Então, quanto que eu comi, Israel? 3 dozeavos. 3 ou 6? Olha lá, olha bem. 6 dozeavos. Isso, eu comi 6 dozeavos do chocolate ao leite. Já estava aparecendo. Porque antes eu só pintei uma parte. Aí do chocolate branco, eu comi quanto? 8 dozeavos? Ele foi dividido em quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4 partes. Ele foi dividido. Eu comi quantas? 6. 6 Não. dozeavos. Olha só, ele foi dividido em 4. Não olha para o que está embaixo, não. Olha só o desenho vermelho. Eu dividi ele em 4 partes. E comi 2. Então, se eu dividir em 4, o denominador é 4. E se eu comi 2, o numerador é 2. Tá. 12 quartos. Não, 2, né? 2 quartos. 2 quartos. Representam a mesma quantidade do chocolate? Não. Não. Não? Não. Aqui sobrou a metade do chocolate, ó. E aqui também. Então. Sim. Sim. Então, eu posso dizer que essas duas frações, elas são o quê? Equivalentes, ou posso dizer que são iguais. Então, 6 dozeavos é igual a 2 quartos. Vamos continuar vendo isso daqui. Ô tia, é pra cortar o chocolate? Oi? É pra cortar o chocolate? Não, não precisa não. Então, vamos lá. Olha essas outras figuras aqui que eu tenho. Em quantas partes esse retângulo foi dividido? 2. O segundo retângulo. 4. Terceiro. 4. O terceiro. 8. 8. E o quarto? 40. 40 partes. 40. Nesse primeiro aqui, pintou uma parte, um meio. No segundo, eu pintei 2 partes, 2 quartos. No terceiro, eu pintei 4 partes, 4 oitavos. 4 oitavos. No último, eu pintei 20 partes. 20, 40 avos. 20, 40 avos. Isso. Não, essa palavra não faz nada sentido. Avos? Não. 20, 40.
20/40. É essa fração, lê assim, 20/40. Então, tá aqui, turma, 20/40 é a mesma coisa. Observa que todas essas frações são equivalentes. Aí, aqui, ó, que tá aqui na conclusão. Dizemos, então, aqui no quadro. Dizemos, então, que 1/2, 2/4... Isso, exatamente, Israel. 4/8 e 20/40 são frações equivalentes. Equi significa igual. Equivalente quer dizer de igual valor, o mesmo valor. Então, eu posso escrever assim, ó, 1/2 igual a 2/4 igual a 4/8 igual a 20/40. Duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma porção do todo, que é o que está acontecendo aqui. Nos 4 exemplos, a parte pintada representou a mesma porção do todo. Então, por isso que elas são equivalentes. O que modificou é que eu dividi em quantidades diferentes, mas elas são equivalentes, porque representam a mesma parte do todo. A gente tem essa tabelinha aqui, que é bem legal, que é uma tabela de equivalência de fração. Então, por exemplo, nessa primeira linha, você está vendo, é o inteiro. Está vendo que não tem nenhuma divisão aqui, turma? Então, esse é o inteiro. Aí, na segunda linha, eu já tenho uma divisão bem no meio, que é a metade. Então, eu posso dizer aqui que, no caso, ó, 2/2, que é esse meio mais esse meio aqui, é equivalente a 1. Agora, 1/3 é equivalente a 1/2? É do mesmo tamanho? Não. Não é equivalente. Não é. Agora, eu posso dizer, por exemplo, deixa eu apagar esse aqui. Eu posso dizer, por exemplo, que 2/4, por que 2/4, turma? Porque eu peguei 1/4 e peguei outro quarto, aí eu fiquei com uma casa de 2/4. Então, aqui, ó, 2/4 é equivalente a meio? É do mesmo tamanho? Sim. É do mesmo tamanho. Sim. Você não tá entendendo. É do mesmo tamanho. Qual mais que vai ser equivalente a esse? Um quinto? 1/5 é do mesmo tamanho? É do mesmo tamanho, Luiz? Não. Não, né? Acho que não. Não, não é. Olha, é bem menor. Essa parte aqui, bem menor. É, né? Não. Não é. Não sei. Eu quero ver quem vai acertar qual fração que vai ser equivalente a 2/4, a 1/2. Quero ver alguém pensar e me falar. Vamos lá, tem que ter o mesmo tamanho. Você pega a régua, ó, quando você tem uma tabelinha dessa na mão, você pega a régua e passa a régua aqui assim, aí você vê qual que é do mesmo tamanho. 4/7, tia. Oi? 4/7? 4/7 não, porque bateu bem no meio do 4/7, tá vendo que bateu no meio? Mas eu tenho que olhar o que bateu, o que tá batendo em cima certinho. 1/6? Quantos cestos, Luiz? Celular, filho? 1/6? Ah, porque tá com... 3 cestos. Isso, Joabe, 3 cestos. Na linha do oitavo, quantos oitavos vai ser equivalente? Job falou 3 cestos. A dos oitavos. A do Joabe está correto. A linha dos cestos são 3 cestos, é equivalente a 2/4, é equivalente 4/8, tia. 4/8. Eu quero que outra pessoa fale agora. Joabe, eu vi que já entendeu.
A linha do por décimo, um décimo, um décimo, um décimo. Quantos décimos são equivalentes? 5 décimos. 5 décimos, muito bom, Pedro. E na última linha do 16 avos, quantos 16 avos são equivalentes a 1 meio? 8 16avos. Exato, tá correto. Então é isso, turma. A partir daí a gente vai fazer a atividade. Vamos dar uma lidinha na explicação que está na atividade? Deixa eu abrir aqui a outra tela, que vai ficar melhor de ler, que aqui ficou muito pequenininho, não tem como ler. Alguém teve alguma dúvida na parte da fração equivalente? Não. Deu para entender? Sim. Ai, cadê? Esses nossos papéis aqui tá tudo desorganizado. É quantas folhas, tia? Peraí. São as duas atividades que traz o título frações equivalentes, tá bom? O comparação de frações eu vou deixar para segunda-feira. Ou para o final de semana, vou ver. Aqui, a primeira parte é essa daqui, ó. Tá mostrando de novo outros exemplos. Deixa eu te aumentar um pouquinho. Observe as frações, representam a mesma porção em cada figura. Nós já vimos. Dizemos que as frações 1 meio, 2 quartos e 3 sextos são frações equivalentes, isto é, são frações que representam a mesma parte do todo. Para obter frações equivalentes a uma determinada fração, basta multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural diferente de zero. Aqui, ele já está mostrando nessa explicação como obter frações equivalentes. O que ele fez aqui? Não, são 6, eu acho. Aqui, ó, eu acho que sim, eu vou olhar. O que ele fez? Ele multiplicou a fração 1 meio por 2, mas ele multiplicou o numerador e também o denominador. Aí encontrou uma fração equivalente. Pegou 2 terços e multiplicou por 3. Encontrou outra fração equivalente. Então, uma forma de você encontrar frações equivalentes é multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Aí você vai encontrar outras frações equivalentes. Vão ter atividades que vai pedir isso para você encontrar frações equivalentes, tá certo? Então, aqui, ó, aqui tem uma parte daquele quadrinho que a tia mostrou grande para vocês aqui na aula. Observe o quadro e complete as equivalências, ó. 1 inteiro é equivalente a 2 meios, que é equivalente a quantos quartos, Lise? Olhando aqui na tabelinha, é equivalente a quantos quartos? Quantos quartos? Ó, aqui ele mostrou que todo esse pedaço aqui, que é 1 inteiro, escapou um pouquinho aqui, né? Esse pedaço aqui não vale. Que 1 inteiro, ó, ele é equivalente ao quê? A 2 meios, tá vendo aqui? Igual. E na linha do quarto, ele vai ser equivalente a quanto? 8. Não, na linha do quarto. Ó, quantos quartos é equivalentes a 1 inteiro, Lise? A linha do quarto, tia? Aqui, ó, quantos quartos é equivalente a 1 inteiro? Ó, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e... 4 quartos. Então, é equivalente a 4 quartos. Na linha do oitavo, Maria Cecília. Maria Cecília tá aí? Deixa eu ver. Tá. Na linha dos oitavos, quantos oitavos, Cecília, vai ser equivalente a 1 inteiro? Tira do mudo e fala para a tia. Ó, quantos oitavos precisa para ficar do tamanho do inteiro?
Tá pensando? 8/8. Isso, 8/8. Então, tá vendo que a letra A gente já respondeu junto. Agora, na outra, ó, ele tá pedindo a equivalência a 1/2. Então, aí você vai ver qual que é equivalente a esse pedacinho aqui. Qual que é igual a esse pedacinho aqui? Aí, quantos quartos vai ser igual e quantos oitavos? Precisa ter atenção na hora de observar a tabelinha. Essa primeira, a gente já encontrou a equivalência. Aí, agora, precisa encontrar a equivalência do restante. Dúvida, pessoal, sobre isso? Não. Não? Então, vamos continuar vendo as outras atividades. Aqui, ó, outro pedaço de tabela. Agora, a gente tem quintos. Deixa eu apagar esse negócio. Tem quintos e décimos. Vai fazer o mesmo processo. Encontrar a equivalência medindo o tamanho. Se você tem a régua, você vai pegar a régua e vai passar a régua. Vai colocar a régua aqui, ó, para ver onde é equivalente, tá bom? É que aí não saiu reto, que eu não consigo fazer uma régua aqui. Mas aí você pega a régua e coloca, que ajuda a identificar se é equivalente ou não. Aqui também, ó. Aí vamos lá. Agora complete as frações. 1/2 é equivalente a quantos sextos? Você pode olhar lá nas tabelinhas. Eu vou mandar para vocês aí no Zap, no grupo do Zap, essa tabela grande que eu tenho aqui na minha apresentação. Se você precisar consultar, para você consultar. Então, olha lá, escreva a fração equivalente a 1/6 com denominador 9. Lembra que se a gente multiplicar a fração por um número natural, tanto o denominador quanto o numerador, eu vou encontrar outras? Então, que número que eu multiplicando por 2 vai dar 6? 3. Então, aqui, ó, ele multiplicou por 3. Então, embaixo ficou 6 e em cima, para de riscar minha tela. E em cima vai ficar quanto? Multipliquei 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, quanto? Oi? 2 vezes 3? É. Difícil? 3. Não, não é difícil não, né? Isso aí. Que número vezes 4 dá 8? 4 vezes? 2. 4 vezes 2. Isso. Aí, se eu multiplico de cima por 2, vai ficar quanto? Quanto vai ficar a fração? 2/8. Tranquilo? Vocês estão com dúvida? Eu não tô não, tia. Tá bom. Então, são duas atividades que começam escrito fração equivalente. Uma é essa e a outra é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Frações equivalentes? Ana e Guido, tal. Então, são essas duas tarefas que vocês vão fazer hoje. Se não der para fazer tudo na aula, até 11h30, vai fazer um pouquinho para casa. Aqui, ó. É essa. Deixa eu ir na apresentação. É essa. E essa. Tranquilo? Aí vai sobrar uma que chama comparação de frações. Essa aí a gente vai fazer semana que vem. Alguma dúvida, Qual turma? que vai fazer semana que vem? A comparação de frações. Turma, então boa tarefa para vocês. Deus abençoe. Façam tudo com muita atenção. Se tiver dúvida, me procure, tá bom? Um abraço e até mais.